Um grande bom dia para todos vocês, irmãos e irmãs de todo esse Brasil. Apesar da situação difícil, apesar das circunstâncias desesperançosas, nós estamos aqui para nos unir neste domingo de manhã, meditarmos temas que renovem a nossa esperança. Com arroz ou sem arroz, né? Com arroz ou sem arroz, né? Mas lutando contra os motivos que tiraram o arroz da nossa mesa. Meus irmãos, são tempos difíceis, a nossa fé nos ensina a encarar a realidade, as coisas como são. A nossa fé não é uma fé alienante, então nós não temos nenhuma objeção ou impedimento de reconhecer os tempos como muito difíceis. Mas a nossa fé também é uma fé que se abre a possibilidades, que se abre a esperança. Não uma esperança que nos tira do mundo, que nos recorta, né, das situações reais da vida, mas uma esperança que nos engaja nas circunstâncias, como elas são e as enfrenta. Então é com essa convocação, com essa chamada que eu renovo nossos votos aqui, né, de um bom dia, porque Deus é bom, porque Deus está presente conosco e essa é o nosso evangelion, ele está presente. Não há nada que impeça o poder de Deus de agir na nossa história pessoal, na história do nosso país. Então é assim que nós nos colocamos. Oramos, né, para que Deus proteja a todos. Todos nós estamos vulneráveis a uma situação muito difícil, mundial. A natureza está nos dando um recado aos berros, dizendo para nós nos convertermos a Deus. Paulo fala que a natureza gemia. Eu acho que hoje ela não geme mais, ela urra aos nossos ouvidos, dizendo: parem, né? Parem de agredir a natureza, parem de agredir uns aos outros, parem de destruir, porque vocês vão acabar se devorando mutuamente. Então, todo cuidado, meus irmãos, cuidado no trato, cuidado no enfrentamento da pandemia, responsabilidade social, né? Nós temos que assumir essa responsabilidade, independente das políticas, independente dos maus exemplos, independentemente dos escândalos, né? Em períodos assim, os cristãos são ainda mais desafiados a radicalizar o segmento de Jesus Cristo, segmento do verbo seguir, não de particionar, né? Segmento mesmo, né? Bom, meus irmãos, vamos lá. Nós estamos na aula 34, estamos estudando, estamos elaborando uma teologia da generosidade. Eu vou abrir agora a aula número 34. Vocês já estão acostumados com a nossa metodologia. Quem está aí pela primeira vez, saiba que pode participar ali no chat. A Irene, minha esposa, está aqui do meu lado para atender, para interagir, para fazer resuminhos da aula, né? De modo que todos consigam andar juntos e nosso tempo seja produtivo. Eu tenho falado nessas últimas aulas do período interbíblico e mais especificamente agora de um período que é parcialmente antes de Cristo e parcialmente depois de Cristo. Que período é esse? O período dos romanos. Dos romanos como assim? Dos romanos dominando a Palestina, tendo Jerusalém como a capital dos judeus. Então esse período vai dos anos 60 a.C., 63 mais especificamente, até o ano 70. É claro que depois continua a história, mas para o que nos interessa, nós delimitamos no ano 70 porque
Nesse ano ocorre a guerra, nesse ano não, nesse ano cai Jerusalém. A guerra vai de 66 até 73, ou até 70, se quiserem, mas neste ano cai Jerusalém. E a queda de Jerusalém é uma tragédia estupenda para o nosso tempo, para o tempo que nós estamos estudando, e, portanto, ele serve aqui para nós de um parâmetro final, até onde vamos, né? A partir dali nós teríamos que entrar em outra etapa da história, mas por enquanto não é o que nós queremos nesse curso, pelo menos até o final do ano. Bom, nas últimas aulas agora, então, eu estou tratando de grupos, né? Depois de ter falado dos romanos e como os romanos afetaram a estrutura social, a existência, a subsistência do povo judeu, nas últimas duas aulas eu falei dos grupos. Então eu falei dos saduceus e fariseus como sendo partidos, naquele sentido que eu já expliquei, não no sentido moderno, mas num sentido amplo e mais, digamos, peculiar daquela época, porque envolve também certas noções de seita e certas noções de escola filosófica. Os saduceus e os fariseus fazem mais ou menos o papel de partidos de situação e de oposição, né? Mas eles, de certa forma, expressam a segmentação do povo judeu em duas posturas principais, sendo uma mais elitista, minoritária, baseada no templo, né, e na importância do templo, então é um partido pequeno, porém extremamente poderoso. E o partido dos fariseus, que é um partido mais popular, com menos poder, porém compensa esse poder menor, sendo um partido de maior capilaridade popular, de maior apoio e admiração pelo povo. Na aula passada eu fui para outra banda, né? A banda dos grupos clandestinos. Por quê? Porque eles aderem a uma visão de mundo, a uma postura violenta. E ao assumirem a violência como instrumento de resistência e de libertação, eles são obrigados a se retirarem e viverem na clandestinidade, né? E eles compensam essa sua ausência com violência, com ataques que não permitem nem os romanos, nem os judeus, especialmente os judeus ricos, de esquecê-los. Não permitem, né? Bom, com isso eu estou falando de formas de resistência, né? Eu tenho falado nas últimas aulas, classifiquei assim de uma forma muito simplista, né? Pode ser mais elaborada, mas acho que é suficiente para nossa compreensão. Eu classifiquei três formas de resistência, né? Uma resistência adesista, que é aquela que adere ao grupo que nos domina. É a melhor forma de sobreviver, né? Não pode enfrentá-los, una-se a eles. Esse grupo seria, essa postura, essa resistência, seria representada aqui pelos saduceus, que representa a elite sacerdotal, a elite rica, a elite em todos os sentidos. Uma segunda forma de resistência seria a adaptação, negociação, e aqui nós podemos classificar principalmente os fariseus, né? É uma correlação de forças. Nós não podemos enfrentar os romanos e expulsá-los daqui. Nós somos obrigados a nos adaptar, nos submeter, até que Yahvé nos proteja e Yahvé nos liberte. E a metodologia que eles usaram, o modo como eles optaram, é uma radicalização na observação da lei. E com isso eles conseguiram tornar o povo ainda mais submisso à elite que, coligada com os romanos, dominavam o povo, né? A terceira forma de resistência, a terceira forma de reação, né? Eu posso classificar como resistência e subdividir essa resistência em pelo menos duas modalidades. Uma
a que apela à violência, que usa a violência. E essa, então, a gente pode exemplificar com os grupos que eu tratei na aula passada, zelotes, sicários e bandidos de uma forma geral, porque com o passar do tempo eles vão se multiplicando, os bandos vão tomando conta, vão se encorpando, né, até que conseguem tomar Jerusalém na guerra final. E hoje eu quero dedicar toda essa aula ao estudo de um grupo que representa a resistência, porém uma resistência não violenta. A forma como eles resolvem resistir ao estado de coisas, né, é uma resistência radical, porém não violenta. E quando eu digo não violenta, não quer um pacifismo como os modernos movimentos pacifistas, né, que têm a não violência como ideologia, como princípio, né? É uma resistência não violenta que aguarda a intervenção de Deus, né? E tanto isso é verdade que quando estoura a guerra final, a guerra dos anos 66 a 70, eles também acabam partindo, em grande parte, para a violência e por isso também são eliminados. De quem eu estou falando? Bom, eu estou falando dos essênios. Essênios. Esse é um grupo. Eu vou fazer assim uma introdução histórica para poder abordar, apresentar aqui a participação deles ou a influência deles na nossa temática. Então, não é meu objetivo gastar toda essa aula falando dos essênios no sentido de que grupo era e etc, etc. Mas apenas apresentar em termos bem assim introdutórios, elementares, de que grupo se trata, porque a Bíblia não fala deles, né? E depois, então, apresentar a proposta deles para a problemática que nós estamos apresentando, que nós estamos estudando. Com isso, antes de entrar ainda nos essênios, com isso eu espero que você esteja entendendo, apesar de ser um curso que vai, e às vezes quase perde o fio da meada, espero que você esteja entendendo a problemática da generosidade. A generosidade não é uma virtude abstrata, não é uma virtude idealizada. A generosidade, ela só pode ser de fato generosidade como uma visão de mundo, como uma opção de ser, de estar no mundo, de organizar o mundo, naquelas dadas condições socioeconômicas. Então, a generosidade tem que ser uma prática social, uma prática econômica, uma prática política, né? Então, esses grupos todos que nós estudamos, saduceus, fariseus, zelotes e agora essênios, têm uma visão de mundo e uma visão da lei de Moisés, uma visão do ideal de Deus, uma visão de como os judeus devem viver, de como eles devem edificar o Israel de Deus, como eles devem praticar a lei de Deus. Então, todos eles apontam para uma proposta de generosidade. Por quê? Porque a generosidade é uma ordenança, né, junto com diversos dispositivos de proteção social, nos quais se inclui o dízimo, é uma ordenança da lei de Moisés, ok? Então, essa é a justificativa para tratar destes grupos e até para avançar para grupos como esse de hoje, que não estão presentes na Bíblia. E eu poderia simplesmente falar assim, quer saber? Vamos tratar apenas de fariseu e saduceu, né? Que é o que importa, né? E com isso nós teríamos
uma visão fragmentária, digamos assim, do mundo de Jesus. Então, embora a Bíblia não fale dos essênios, eles existiam. E existiam como um grupo grande. Joséfo chega a dizer que na época de Jesus havia cerca de 4 mil essênios. Cuidado hoje com a confusão de palavras. Presta atenção, para me cortar se for necessário. 4 mil essênios, vivendo em comunidades isoladas. Então aqui está a principal característica dos essênios. Os essênios surgiram também na época dos macabeus. Então vou começar aqui a história dos essênios, né? Quando eles surgiram? Eles surgiram do mesmo berço de onde surgiram os fariseus. Então, eu falei na aula passada que o zelote pode ser considerado um fariseu armado, um fariseu radical, dentro do espectro, né, do amplo espectro dos fariseus, dos diversos grupos de fariseus. A gente poderia dizer que o zelote é um fariseu que pegou em armas. Da mesma forma, nós poderíamos dizer que o essênio é um fariseu que chegou a tal ponto de rejeição da corrupção de Israel que não viu saída a não ser romper com tudo. Romper com o templo, romper com a sinagoga, romper com o sacerdócio e subtrair-se daquele estado de coisas, indo para colônias, comunidades do deserto. Então aqui eu já informei como eles surgem, né, de quem eles surgem e qual é uma das principais características dos essênios. Os essênios romperam com o povo de Israel, romperam com Jerusalém, romperam com o sacerdócio, romperam com o templo e migraram para fora do território, digamos assim, colonizado, do território produtivo, da jurisdição, digamos assim, do templo, e foram para o deserto. Então, eles vão para as regiões inabitadas, inexploradas, desinteressantes, e lá organizam comunidades aonde eles podem implantar a sua forma de viver ideal. Então, essa é uma característica. Quando eu digo que eles surgem do mesmo berço, do mesmo fato histórico dos fariseus, eu estou voltando a um período anterior aos romanos, anterior aos macabeus, aliás, aos asmoneus, na Revolução Macabeia. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui um pequeno lembrete para a gente ir andando sem ninguém se perder. Quando os macabeus, que eram sacerdotes de segunda classe, foram obrigados a se jogar naquela revolução sangrenta, Revolução Macabeia, sangrenta porque envolveu guerra, envolveu pegar em armas mesmo, né? Eles foram apoiados por um grupo de judeus piedosos. Vocês devem se lembrar que eu falei dos assideus ou assidins. Esse grupo representou para os macabeus o apoio popular. Então, esses assideus eram aqueles judeus exemplares, piedosos, anti-helenistas, contrários aos helenistas, e representavam o apego a Yahvé, o apego à fé da lei de Moisés. Quando os macabeus avançaram para o poder, assumiram o governo do povo e, junto com o governo do povo, assumiram o sacerdócio, esse ato dos macabeus, agora transformados ou também chamados de asmoneus, esse fato histórico, ele é tão drástico para o povo judeu, especialmente para os piedosos,
que provoca uma fragmentação, uma sectarização do povo judeu. E é aí, neste evento, que surgem aqueles partidos dos quais eu já tratei, exceto os violentos. Os zelotes, os sicários, são mais tardios, né? Hoje eu estou na aula 34, então as aulas 32 e 33, tá? Volta que vocês lá, devem verificar. Hoje nós página. estamos na 34. Bom, então, essa unificação dos ofícios político, militar, com o sacerdotal provoca uma crise no povo judeu de um modo geral. E desta crise é que surgem os fariseus, que são um grupo de resistência religiosa, mas que faz uma oposição interna. Eles não abandonam o templo, eles não abandonam os macabeus, não abandonam o sistema religioso. Eles se afastam depois por causa dos asmoneus, alguns dos quais se tornam extremamente violentos contra os fariseus, e tudo isso são informações de aulas passadas. Os essênios surgem exatamente deste momento. Então eu poderia dizer lá pelo ano 140 a.C., que é exatamente o período da Revolução Macabeia. Eles podem ter, e aqui nós vamos tatear um pouco atrás de informações, porque eles podem ter surgido de um saduceu. Então, olha só, quando os macabeus assumem o sacerdócio, eles estão tomando o sacerdócio dos saduceus, dos sadoquitas, dos filhos de Sadoc, que eram os sacerdotes legítimos, que estavam corrompidos, mas eram autênticos, eram legítimos, né? Esses piedosos que se fragmentaram entre fariseus e posteriormente saduceus, engloba, né? Esses piedosos englobam sacerdotes legítimos que também dizem as coisas não podem ser assim. Nós somos contra a paganização, a helenização, mas também somos contra o que os macabeus estão fazendo, né? E também não vamos aderir aos fariseus, porque eles serão obrigados a legitimar os sacerdotes por causa da sua interpretação da lei. Então parece que foi um sacerdote legítimo, sadoquita ou saduceu. Quando eu digo sadoquita, estou me referindo à mesma estirpe de onde brotaram depois o grupo político dos saduceus, né? Saduceus são aqueles que aderem aos asmoneus e se tornam um partido político de situação. Esses radicais rompem com o templo e se retiram. Então eles formam aqui uma seita. Mais do que um partido, eles formam uma seita, porque eles seccionam, né? Eles partem, eles quebram a unidade do povo judeu, não apenas em divergências de interpretação, mas em ruptura radical. Então a origem deles é dos saduceus. Não dá para dizer dos saduceus, Apenas. porque saduceus, não, eu estou fazendo uma diferença entre sadoquita e saduceu. Sadoquita é o sacerdote legítimo. Saduceu é o grupo que deriva deste grupo e prefere aderir aos macabeus. Resolvem se tornar partido de apoio, porque eles pensam o seguinte, e aí entra o pragmatismo dos saduceus, né? Eles pensam o seguinte, é melhor unirmos-nos a eles, aos asmoneus, e mantermos nossos privilégios, do que romper com eles, né? E ir para o deserto. Né? Ir para o deserto é um negócio muito radical, né? Se tornar fariseu vai envolver uma perda de poder muito grande.
e os asmoneus vão precisar de apoio. Sem apoio, nós vamos enfraquecer nossa autonomia e vamos cair de novo na mão do império, né? Então eles são extremamente pragmáticos, como são todos os partidos aí do centrão, né, da situação. Eles jogam conforme o dono do poder, né? Então, deste grupo, junto com fariseus, por isso que eu disse, não é dos saduceus, né? Junto com fariseus, esse grupo piedoso, que é anterior, entendeu? Que é anterior aos futuros saduceus e aos futuros fariseus. Qual grupo que está por trás? Os assideus, assidins. Então, deste mesmo grupo é que vai um ramo evoluir para farisaísmo e um grupo vai evoluir para essênio, ok? Então é isso aí, de uma mesma célula, digamos assim, né? Uma célula de piedosos, né? Um grupo imberbe ainda, um grupo nascente, né? De piedosos. Um ramo vai evoluir para se tornar o futuro partido fariseu e um grupo vai evoluir, e aqui que eu fiz a diferença, eles vão evoluir para uma resistência total. Ok? Por que os assidins, assideus, né? As duas formas são aceitáveis. Por que eu estou chamando eles de radicais? Porque eles vão embora. Ora, você tem que pensar um pouco nisso, né? Nós estamos falando de uma sociedade agrária. Nós estamos falando de um povo que é ligado à terra. Ir embora significa uma ruptura radical. E ir para o deserto tem aqui um sentido mais ou menos, como é que eu poderia dizer? Um sentido simbólico, religioso, profético até, de ir para o lugar de Deus, ir para os inícios, ir para as origens, ir para o deserto, né? A ideologia deles, a reprovação que eles fazem ao templo é a seguinte: o templo se corrompeu de forma irreversível. Os saduceus, os fariseus, os sacerdotes se corromperam de forma irreversível. Não é mais possível reformar o sacerdócio. Não é mais possível fazer uma reforma do templo, reforma religiosa. Portanto, eles rompem com o templo e eles se retiram para comunidades no deserto. Porém, é possível que com o passar do tempo houvesse essênios que viviam em comunidade, que viviam nas vilas, viviam afastados, em lugares periféricos e tal, levando uma vida mais ou menos normal. Mas a coisa mais importante aqui que nós temos que levar em conta é a ruptura. Eles vão, nessas comunidades, que são a característica deles, eles vão implantar a lei de Moisés. E é aqui que entra a generosidade, né? Eles vão implantar a lei de Moisés de uma forma mais radical do que a dos fariseus. Porque lembra que eu chamei aqui os fariseus de uma reação, né, de uma resistência adaptativa, digamos assim, né? Nós não podemos implementar toda a lei de Moisés, porque a situação não nos permite. Mas nós estamos preparando o povo para esse reino messiânico. Os essênios, que romperam com a comunidade, eles vão para o deserto e criam comunidades lá. E nessas comunidades, eles criam uma, digamos assim, o Israel. Israel é uma palavra que eu acabei de criar que significa Israel real. Poxa, gente, pô. Israel real, puxa vida.
O Israel verdadeiro. O Israel verdadeiro. Olha aí as noções. O verdadeiro povo de Deus. Eles querem se tornar a massa pura, os filhos da luz, que seguem o mestre da justiça, que aguardam o reino de Deus, que aguardam o ungido. Eles querem criar uma réplica da comunidade de Israel, o verdadeiro Israel, né? Então isso reproduz nessas comunidades uma nova interpretação da Torá. Por isso eles vão desenvolver uma, digamos assim, uma hermenêutica própria, uma interpretação própria. E eles vão escrever muito. Eles se tornaram guardiões do Antigo Testamento e intérpretes do Antigo Testamento. E vão produzir muita literatura, né? E se você já estudou um pouco a questão, você pode estudar depois os rolos do Mar Morto, né? A descoberta das ruínas de Qumran, né? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que presenteou o mundo e a academia... Era deles essa escrita. É isso. Presenteou o mundo a maior descoberta do último século, né? Foram essas descobertas de milhares, centenas, uma quantidade imensa de vasos de cerâmica com milhares de manuscritos bem ou mal conservados que foram descobertos e hoje já estão completamente mapeados, estudados, já estamos assim numa fase madura de conhecimento, né? E com isso, de 1950 para cá, isso foi em 1947, digamos de 1950 para cá, 53 por aí, nosso conhecimento desta seita se tornou muito mais claro, muito mais rico do que os estudiosos dos séculos passados, né? Do que as informações disponíveis no passado. Então eles organizaram uma seita mesmo, uma seita que tem suas vantagens, tem suas riquíssimas contribuições, né? E ao mesmo tempo seus excessos, seus desvios. Então eles têm que ser estudados dentro desse contexto, senão a gente não entenderia do que estamos falando. Mais alguma coisa aqui que eu queria dizer para vocês. Eles praticam um comunitarismo radical, né? Eles formam um tipo de ordem monástica. Eles são comparáveis às ordens monásticas católicas ou budistas. Inclusive se questiona se eles tiveram alguma origem com seitas esotéricas ou com seitas orientais, tipo budismo ou zoroastrismo, alguma coisa assim. Uma outra característica deles são principalmente celibatários, né? Só homens entravam nessas comunidades. Eu não gostei. Às vezes mulheres, né? Mas normalmente quando havia mulheres, o essênio não vivia em comunidade. Então, por isso eles são radicais mesmo, né? Eles espelham e reproduzem a ideologia da época, a ideologia que eu já falei aqui, dos escritos do período interbíblico. Eles proíbem a escravidão, eles proíbem a propriedade privada. Toda pessoa, ao entrar na ordem, tinha que passar por 1, 2, 3 anos de período probatório até fazer o juramento de entrada na ordem. Ao entrar na ordem, ele entrega todos os seus bens a um caixa comum. Todos são absolutamente iguais. Todos trabalham na agricultura, todos participam de todos os eventos litúrgicos. Eles desenvolvem um tipo
de sacerdócio próprio, eles desenvolvem um tipo de sacrifícios próprios. Então percebam como eles são rivais de Jerusalém, né? Eles têm um calendário próprio, eles têm uma economia própria. Então, em todos os sentidos, os essênios são uma comunidade à parte, paralela, um mundo à parte, com autoridade própria, com economia própria, com regras próprias, regras de excomunhão. Se a pessoa não cumprisse as regras, ele tinha diversos níveis de penitência, inclusive a expulsão da comunidade, né? Praticavam a caridade, praticavam a hospitalidade. Um essênio em viagem poderia hospedar-se onde quisesse, né? Então eles eram uma irmandade, né? Por isso se parece muitas vezes com uma ordem monástica, né? Deixa eu só falar aqui uma coisinha, é uma curiosidade minha, não sei se vocês se preocuparam com isso. Ninguém sabe de onde vem o nome essênio. É claro que eu fui procurar, né, de onde vem o nome essênio, como é que fala? A etimologia da palavra. O grego usou a palavra essenoi ou esseaioi, né, em escritos fora do Novo Testamento, mas parece que é como é que eu poderia dizer, um neologismo, né, criado talvez em aramaico ou em siríaco ou em algum dialeto deste tronco e helenizado como esseinoi, né? Do que nós não temos como estudar de modo conclusivo a origem da palavra, né? Uma última informação que eu queria dar antes de abrir a palavra é a seguinte: o Novo Testamento não os menciona, nunca, jamais. Por outro lado, os escritos contemporâneos do primeiro século, os escritos de Joséfo e os escritos de Fílon, que são judeus deste período contemporâneo, mais ou menos, a Jesus Cristo e a escrita do Novo Testamento, os menciona muitas vezes, inclusive descreve crenças e tudo mais. Então nós temos aqui um enigma. Eles existiam contemporaneamente a Jesus Cristo e aos primeiros cristãos. Portanto, são contemporâneos de Jesus Cristo e do Novo Testamento. Por um lado, o Novo Testamento não menciona jamais os essênios, né? Nem por outros termos. Foi o caso dos zelotes e dos sicários, que eu falei, olha, o Novo Testamento não menciona, mas quando ele mencionar bandido, etc, etc, leia-se zelote, leia-se sicário, possivelmente. Essa é uma tese muito razoável. Não é o caso dos essênios. Então nós temos aqui um enigma, né? Não dá para dizer que os cristãos não os conheceram, não dá para provar que os conheceram, porém, o fato é que o Novo Testamento não os menciona. E para essa pergunta, para esse problema, não há resposta satisfatória. Por isso, na minha análise a posteriori aqui, depois desse primeiro intervalo, eu vou traçar alguns paralelos, não no mútuo relacionamento objetivo, explícito, mas na teologia, na identificação, nas aproximações e nos distanciamentos que há, ou que porventura haja, né, entre os essênios e os cristãos. Segura aí, meu irmão.
O bicho vai pegar. É mistério, Gil. Não é mistério, não. Para essa problemática tem respostas. O Celso está dizendo, pelas considerações de Flávio Joséfo e dos manuscritos de Qumran, descobertos na metade do século passado, os essênios viviam sob a forma de uma espécie de comunismo primitivo, em que os bens eram de propriedade coletiva, como você já falou. Isso. E o Anivaldo fez uma pergunta já há um tempo que eu esperei para fazer, perguntando se João Batista era um essênio. Pois é, boa pergunta. Esta pergunta e aquela outra que você provavelmente pensou, né, é também sobre Jesus, está dentro desta problemática que eu falei, né? Por registros históricos, nós não temos como dar uma resposta conclusiva. Pela lógica, nós somos quase que obrigados a concluir que os cristãos e os pré-cristãos, como João Batista e outros grupos piedosos, com certeza, puxa vida, com certeza entre aspas, né? Porque eu estou quase forçado a admitir essa hipótese, conheceram os essênios, né? Não dá para dizer que eram essênios, né? Mas, por exemplo, João Batista tem muitas características de um essênio. Pela dieta e pelas roupas também. Mais do que isso, mais do que isso. Olha só, João Batista era filho de um sacerdote proscrito, certo? Então, João Batista faz a trajetória do sadoquita. Ele faz a trajetória que motivou a ruptura, né? Foi um sacerdote legítimo que rompeu com o templo. Ora, João Batista é um sacerdote legítimo. A mãe dele, o pai não sabemos, mas a mãe dele era filha de Arão, sacerdote mais legítimo do que Sadoc, né? Então, ele fez a mesma trajetória. Diz que foi criado no deserto. Aliás, Lucas, né? Se alguém quiser achar ali, não sei se eu vou conseguir achar aqui rapidamente, mas Lucas ali, quando fala de João Batista, fala que ele, tá aqui, Lucas 1,80, fala assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, segundo a evidência. Viveu nos desertos, evidência não, indício, né? Não vamos falar de evidências para não forçar a barra. Viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Portanto, quando João Batista vem, ele vem dos desertos. Terceiro indício, se a gente considerar que Zacarias e Isabel já eram velhos e não tinham filhos, então, muito provavelmente, João Batista ficou órfão cedo. Os essênios praticavam a caridade. E uma das coisas que está registrada é que eles criavam órfãos. Eles queriam, eles eram abertos para a comunidade, eles queriam evangelizar, digamos assim, o Israel corrompido, né? Falei certo, né? Israel corrompido. Sendo o verdadeiro Israel, então era do interesse deles a chamar candidatos para a comunidade. Então, juntando essas peças e mais a dieta, né? Existem registros no... né? Calma aí. Existem registros nos pergaminhos de Qumran e outros sobre a dieta do mel e a dieta da locusta, que é o gafanhoto, né? Então, mais uma evidência. A roupa não é típica, a roupa não tem a ver, porque os essênios usavam, especialmente nas comunidades, eles se vestiam de branco. Eles optaram pela roupa branca. Nada de pelo de camelo? Aí você vai ligando os pontos, né? Os justos que se vestem de branco, etc, etc. Toda a simbologia que vai migrar, já estou entregando as cartas, né?
toda essa simbologia que vai migrar em termos semântico, né? Em termos de vocabulário, né? Para a fé cristã. Bom, e João Batista começa o seu ministério no deserto. Então, eu sugeriria, sugestão mesmo, não quero forçar nenhuma conclusão, eu sugiro que João Batista possa ter sido criado por essênios, mas iniciou um novo movimento. Então, ele é um movimento que se aproxima dos essênios, que incorpora um pouco da teologia, digamos assim, dos essênios, mas ao mesmo tempo rompe e se distancia, né? Tem outra evidência que eu não mencionei, o rito da purificação, né? Que João Batista imita e ao mesmo tempo altera. Os essênios batizavam batismo, né? Mas isso também, batismo nas águas, né? Eles tinham um ritual. O que eu falei? Batizavam batismo. Batizavam nas águas, desculpa. É que eu falei grego aqui agora. Eu falei grego porque batizar significa... Não, essa não colou. Tentando falar e pensar ao mesmo tempo. O que eu estava dizendo? Os essênios batizavam. Eles tinham ritual de purificação. Então, isso também já é muito evidente hoje, que João Batista, ao batizar, não está criando um ritual, mas está relendo o ritual, porque ele exige arrependimento, né? E arrependimento e não ruptura com a sociedade. Ele fala para o soldado, produza fruto de justiça. Ele fala para os publicanos, produzam fruto de justiça. Ele fala para os fariseus e para os saduceus, raça de víboras, né? Quem vos induziu vocês acham que vão fugir da ira só por um ritual? Não se enganem. Produzam frutos de arrependimento. E atrás de mim vem aquele. Os essênios também aguardavam o Messias. Aliás, eles se afastaram para o deserto para dar as boas-vindas ao Messias. E vir com o Messias derrotar os inimigos de Israel e derrotar os infiéis. E tomar o templo. Tomar o templo. Exatamente. O Império Romano e a casta de judeus corrupta. Sim. Entendeu? Tinha mesmo. Então tem muita similaridade. E a outra pergunta é a mesma de Jesus, né? Jesus deve, embora não tenha a trajetória de João Batista, viveu em Nazaré, uma vida aparentemente comum, até o dia em que se manifestou publicamente junto a João Batista. A vinda de Jesus a João Batista é um tipo de adesão a João Batista, obviamente, né? Mas tem aquele período dos anos secretos de Jesus. E aí tem 1000 teorias sobre o contato de Jesus com essênios. O que nós podemos estabelecer é a seguinte: todo judeu, Jesus inclusive, sabia da presença dos essênios. Por quê? Porque os essênios representavam um aguilhão na consciência de todo judeu, do sacerdote, do sumo sacerdote, até o filho da viúva, lá atrás do etc e tal. Entendeu isso? Isso é importante. Então, eu queria destacar aqui a presença dos essênios, como eu falei na aula passada, e mais enfaticamente ainda, eles estão presentes na sua ausência. Porque na sua ausência, eles estão reprovando todas as classes dos judeus, inclusive fariseus. Então é como aquele crente perfeito, radical, aquele cara que abriu tudo por Jesus e vive de uma vida excepcional, que parece o Cristo, que é o santo. Esse testemunho nos acusa. Nos acusa de mundanismo, de materialismo, de egoísmo, nos acusa e nos incita a uma adesão mais profunda a Jesus Cristo. Então, os essênios fazem esse papel de ferir
a consciência da nação. Uhum. A Vera Siqueira está perguntando justamente isso, sobre o silêncio entre Jesus aos 12 anos no templo e seu início missionário. Isso. Ouvi que há uma hipótese de Jesus ter vivido entre os essênios. Pois Existe algo nesses escritos do Mar Morto sobre? Não, essa é a questão. Olha só, os escritos do Mar Morto, primeiro, não está clara ainda a relação entre os escritos do Mar Morto e os essênios. Essa é uma hipótese com altíssimas possibilidades. É claro que os eruditos hoje trabalham com essa hipótese, mas nós não podemos desconsiderar que a comunidade de Qumran pode ser uma seita essênia, ou seja, havia outras comunidades, havia outras modalidades, havia outros grupos mais ou menos sectários, né? E os escritos do Mar Morto, então, não datam do período de Jesus. Portanto, não há nada nos escritos do Mar Morto sobre nada do Novo Testamento. Os escritos do Mar Morto, conhecidos até agora, são de um período de 70 a 80 anos antes de Cristo. Aliás, antes de Cristo não. Antes do ministério de Cristo, né? Acho que é mais ou menos isso, se eu não estiver enganado. Mas são muitas décadas antes. Agora eu não me lembro se é antes do ministério público de Jesus e de João Batista ou se é antes de Cristo mesmo. Desculpa, falhou aqui a memória. Mas então, está descartada qualquer possibilidade entre os escritos do Mar Morto e qualquer coisa do Novo Testamento. Por quê? Porque os escritos são de um período anterior, né? Ok. O Douglas está dizendo, Douglas está conosco hoje, Douglas Rezende. Opa! E diz que é um prazer ouvir a teologia de fonte histórica. Olha, legal. E ele está dizendo o seguinte, os fariseus buscam a institucionalização ao poder, os essênios se retiram por compreender o poder, que o poder está corrompido. Entre os 12 há ainda Simão Zelote, que tinha uma interpretação inversa aos essênios, no sentido de enfrentamento ao Império Romano. Não são mencionados, mas há referência de influência, como na comunidade dos primeiros cristãos em Atos? Sim, com certeza. Eu acho interessante, Douglas, o seguinte, na aula passada eu destaquei bastante esses grupos aí que aderiram à violência, né? Eu acho importante a gente, esse é o meu objetivo, você está bem em cima do ponto, né? O meu objetivo é mostrar o melhor possível, né? Apesar da limitação do tempo e tal, e dos objetivos também, demonstrar o melhor possível o mundo de Jesus. Porque Jesus vai jogar um jogo, digamos, um jogo político, econômico, social, religioso, nesse panorama, mas ao mesmo tempo com toda certeza, e aqui há certeza mesmo, ele é com toda certeza o criador de um movimento próprio. Então, veja, nós podemos aqui, eu tenho chamado essas aulas de o mundo de Jesus sem Jesus. Mas agora eu vou colocar aqui um Jesus, vou me aproveitar dessa pergunta do Douglas, e vou colocar aqui um Jesus, mas não o nosso, tá? Aguenta aí. Não vou colocar o nosso. Vou colocar o Jesus segundo os judeus, segundo o povo da época. Para o povo da época, Jesus é nada mais, nada menos do que um entre outros. E depois da morte de Jesus, da morte trágica de Jesus, que também é nada mais, nada menos do que uma entre milhares de mortos pelo Império Romano, ele é o iniciador de um movimento próprio. Então, quando você tem a identificação de um grupo com características próprias, você percebe que esse grupo apresenta distanciamentos, né? Se não houvesse distanciamentos, ele seria considerado essênio, ou zelote, ou fariseu, ou um rabino, etc., né?
mas por causa das suas peculiaridades, ou seja, por aproximar-se dos zelotes e ao mesmo tempo distanciar-se, por aproximar-se dos essênios e ao mesmo tempo distanciar-se, ele é claramente o iniciador daquilo que futuramente, muitos anos depois, vai ser chamado de cristão, né? Mas que nos tempos primitivos é chamado o caminho, o nazareno, né? O povo da Galileia, os galileus, né? Tem um outro, os ebionitas, né? Tem outros títulos aí para esses cristãos esquisitos. É possível que os essênios, muitos essênios, tenham migrado em peso para a igreja primitiva e tenham a influenciado fortemente. E por que isso não está nominalmente expresso nas Escrituras? Porque nós temos que desconstruir parte deste, como é que eu vou dizer, parte desse estereótipo que nós criamos e idealizamos sobre os essênios, né? Que é essa justamente, né, que a Vera mencionou aí, né, o Celso também, dos rolos do Mar Morto. Então, a pesquisa do rolo do Mar Morto nos obriga a criar uma seita. E, como é que eu poderia dizer? Ai, meu Deus. Pensar os essênios como sendo uma ordem equânime, né? Como se todo essênio fosse daquele jeito. O que nós temos no Mar Morto é o testemunho de uma comunidade, mas 4.000 essênios, né, viviam espalhados pela comunidade. Alguns podem ter reconhecido que Jesus era o Cristo que eles esperavam e migraram para a comunidade judaica. Exatamente. Eles poderiam ter vivido sob a inspiração essênia sem ser chamado fulano ou essênio. Assim como o Douglas falou aí, né? O Simão, o Zelote. Porque Zelote era um grupo radical e armado, né? Inclusive seu nome é disfarçado em alguns evangelhos. Mas o essênio é uma ideologia pacífica. É uma forma de ver o mundo, né? É extremamente caridoso, extremamente solidário. Esse povo podem ter entrado em peso na igreja primitiva. Ok. Né? O Anivaldo está dizendo que aulas fantásticas, dignas de serem assistidas e reassistidas por todos e todas estudantes apaixonados pela teologia bíblica. Legal. E daí ele diz, Jesus depois do batismo é levado ao deserto pelo Espírito e depois levado de volta ao templo e ao alto monte pelo diabo. Pois é. Então, olha quantas leituras são possíveis aí, né? E uma coisa que eu pensei, né, compartilho com vocês, é se há um motivo dos autores do Novo Testamento em omitir esse nome, né? Porque às vezes eles tiveram motivações para ocultar a mútua influência, né? O interrelacionamento que nos escapam, né? Assim como, por exemplo, Simão é chamado Zelote por Lucas, mas é chamado de cananeu por Mateus e Marcos, né? São motivações que às vezes nos escapam, né? Será que Marcos escrevendo onde escreveu, Mateus escrevendo onde escreveu, ficaria bem dizer que um dos líderes da igreja era um ex-guerrilheiro, né? Com ficha suja, provavelmente até um ex-assassino, né? Que tinha roubado algum poderoso, que poderia mobilizar os romanos contra, né, a jovem igreja, né? Então, às vezes, são motivações que nos escapam e ficam aí as perguntas e tal. Bom, só mais e com isso eu entro agora, só para mapear, né? Entro agora na análise comunitarista dos essênios, que é a proposta deles para com o nosso tema,
né? E aqui haverá, deixa eu só colocar esse ponto, aqui haverá o ponto que eu quero explorar, porque este é um ponto objetivo, né? Essa coisa de João Batista, de Jesus, dos anos ocultos de Jesus, e etc, etc, fica aberto ao debate permanente, não temos ainda evidências. Agora, um paralelismo, vamos dizer assim, ideológico ou teológico, isso nós podemos traçar. E é aí que o bicho vai pegar, tá bom? Então essa é a principal justificativa para dar uma aula sobre os essênios. Porque a ideologia dos essênios vai ser aprovada por Jesus Cristo e incorporada pela igreja primitiva. Ok. O Anivaldo ainda diz, João Batista na cadeia manda perguntar a Jesus, és tu mesmo que deveria vir ou temos que esperar outro? Exato. Existe uma decepção zelota nesta pergunta? Existe. Zelota, farisaica, essênia, sicária. Todos os grupos. Tem os como é que chama? Anhaaretz. Anhaaretz, que é o nome hebraico para o povo... O povo... Comum. Como não é pior do que comum. É o povo que não se encaixa, o povo marginal. A plebe. A plebe maldita que nada sabe da lei. Que está escrito lá em João capítulo 7, né? João capítulo 7, quando ele fala, essa plebe maldita que nada sabe da lei, né? Esse povo aí não sei o quê. Esse povo que era mais ou menos marginal, olhado com preconceito pelos religiosos padrão, esse povo também se decepcionou com Jesus. Quem eram os discípulos de Emaús, né? Que voltam para Emaús, eu falei na aula passada, Emaús era uma cidade revolucionária, uma cidade que conhecia o sangue, né? O sangue, muito sangue, conhecia a crucificação, conhecia a escravidão, né? Quem são esse povo decepcionado? E é aí, neste mar de decepção, que vai explodir a comunidade de Jesus. Então, Jesus estabelece contato com todos esses grupos, dialoga com eles, estabelece uma aproximação e, ao mesmo tempo, um distanciamento crítico e inova com todos eles. Por isso a igreja primitiva vai ter sacerdotes convertidos, fariseus convertidos, zelotes convertidos e, certamente, essênios convertidos. Então o movimento de Jesus é uma bomba que explode, né? Ao mesmo tempo que frustra, satisfaz de modo incomparável. Eu lembro aqui da palavra de Paulo, né? Eu fui fariseu, eu fui zeloso, olha só, né? Quando Paulo, esqueci de falar isso na aula passada, quando Paulo fala, eu fui fariseu, do grupo mais zeloso, mais radical, ele usou ali a palavra zelote, né? Que a nossa Bíblia traduz por zeloso. Claro, né? Mas ele quis dizer o seguinte, eu era daquele fariseu do espectro, né, ideológico farisaico, eu era daquela turma que quase bandeava entre a violência. Aliás, ele foi a Damasco com violência. Era uma violência estatal, né? Mas ele provavelmente pegaria em armas, né? O que eu estava dizendo com isso? E ele fala, só para completar meu pensamento, ele fala o seguinte, mas quando encontrei a Cristo, desisti de tudo, porque ali encontrei, né? O amor, a generosidade, a solidariedade, o comunitarismo, né? E os crentes acham que ele achou o Jesus azul do céu, né? Mas Paulo era um radical fariseu, que exigia da lei de Moisés respostas e não encontrava. E quando viu o amor dos cristãos, o modo como Ananias o recebeu em Damasco,
o modo como os discípulos o protegeram, ele deve ter dito: encontrei tudo, tudo. É isso que nós estamos procurando. Uhum. A Cida tinha feito uma pergunta, eu deixei de ler, deixa eu só... Atos 2,44, que é certo, aquele versículo, tinham tudo em comum, vendiam seus bens, tal. É alguma cópia desse ato? Cópia desse ato. É essênico, né? Sim, acho que ela quer dizer. Sim. Então, aí que está o ponto. Né? Aí que está o ponto, minha irmãzinha. Que a linguagem, olha que interessante, isso pode ser uma pista de análise, né? Veja, os paralelos entre os essênios e a igreja primitiva, a qual a irmã se referiu, não fui eu, né? Aí é que está o paralelo, aí é que está a identificação, né? A igreja primitiva certamente incorporou estruturas e mentalidade essênica devidamente criticada, batizada por Jesus Cristo. Porque ela se aproxima de uma comunidade essênia, mas, por outro lado, a revoluciona completamente. Porque os essênios eram puristas, exclusivistas, tinham comunidades hermeticamente fechadas, as quais você entrava por voto radical e saía por excomunhão. E a igreja primitiva não apenas abraça o Império Romano, aliás, todos os povos do Império Romano, trata-os todos como irmãos em Cristo e ainda pratica a caridade para todo e qualquer um, para o romano, para o inimigo, para o publicano, para o samaritano, para o gentil. Lucas está falando disso, ele fala, mas eu sou grego. Cristianismo radical. Cristianismo radical. Então, há sim uma aproximação nesse nível teológico. Né? Vou preferir a palavra teológico porque não é meramente uma ideologia. Né? Essa teologia de Jesus Cristo. Né? Mas foi a irmã que leu, né, o comunitarismo, não fui eu, estou estudando apenas a seita dos essênios. Não, acho que agora está tranquilo. Tá. Você pode entrar aí. Então é o seguinte, eu preparei aqui uma lição para falar sobre templo, sacerdócio e pobres. Vou pular a parte do templo e do sacerdócio porque já considero abrangida, né, pela forma como eles próprios nascem da ruptura com o templo e da ruptura com o sacerdócio. Né? Então dispensa maiores explicações e vou usar esse restante de tempo para falar da proposta de generosidade dos essênios. Uma informação interessante antes de falar dos pobres é a seguinte: eles rompem com o templo, e aqui me parece uma estratégia assim muito interessante, né? Eu me perguntei por quê. Eles rompem com o templo, mas eles encaminham ofertas ao templo. Eu acho esta prática, não sacrifícios, mas ofertas, e seguindo o calendário litúrgico próprio. Então eu pensei, puxa vida, será que eles estavam cometendo o mesmo equívoco, segundo eu, né? Segundo a minha opinião? Eu acho que os fariseus cometeram um equívoco ao interpretar a lei de Moisés e serem obrigados, pela sua ideologia, a dar sustentação ao templo corrompido. E aí eu me perguntei, será que os essênios estavam praticando o mesmo erro? E cheguei à conclusão que, por tudo que nós estamos falando aqui, não. Eu acho que faz parte daquela prática da resistência não violenta e de meter o aguilhão na consciência do povo. Quando eles iam lá, com a sua singeleza, sua pobreza,
sua roupa branca característica, numa data própria, que não era a data oficial, do templo oficial, mas numa data própria, eles iam lá e entregavam a sua oferta. Mas aí não corria Eu acho risco? que era uma forma de meter o aguilhão na consciência do sistema corrompido. Dizer, há alternativa. Mas aí não corria o risco de estar ajudando a sustentar o sistema que eles mesmos reprovavam? Eu acho que é uma forma interessante. Eu acho que é uma forma de lembrar que eles aguardavam a restauração daquele sistema. Eles não iriam fazer isso, mas eles aguardavam o Messias. Então é interessante essa pergunta da Irene pelo seguinte: eles não são, ao contrário de uma ordem católica, uma seita radical, eles não são apenas sectários no sentido assim, não, nós vamos viver no deserto, nós vamos viver aqui para sempre e tal. Não! Eles se retiraram na espera do Messias. Então eles vinham ao templo, a meu ver, dar testemunho. Hoje eu venho aqui, mas não é por vocês, é pelo Messias que vem, é pelo ungido. Né? Então, como eles eram dentro do universo judaico, um grupo muito minoritário, né? Se houver esse risco, bom, aí teria que ter outra explicação, né? Eu preferi pensar desta forma, de uma ação não violenta, né? Mas ao mesmo tempo profética, do que pensar num adesismo. Porque se houvesse adesismo, eles participariam, né? Eles não teriam feito um esforço tão grande. Ou porque eles reconheciam nas ofertas a ajuda ao pobre, ao necessitado? Não sei. Fica Aquele grupo não praticava isso, né? Então, não sei. Eles eram solidários e extremamente bondosos, né? Corajosos, né? Isso é uma coisa impressionante nesses grupos. Eles não tinham medo de morrer, né? Eles morriam por sua fé brincando diante da morte, né? Aliás, Joséfo fala dos essênios e fala a mais perfeita de todas. Então isso dá um testemunho de como a seita dos essênios exercia uma denúncia, um protesto contra a igreja corrompida, né? Então percebam que às vezes grupos cristãos devem radicalizar o caminho de Jesus para se tornarem profetas e proféticos contra a igreja corrompida. Claro, fiz uma atualização da herança essênica. O Celso tinha perguntado antes, eu não tinha lido, podemos considerar a constituição do grupo essênio como uma forma de resistência contra a elite sacerdotal de Jerusalém? Claro, sim, com certeza. É uma forma de marcar dramaticamente a diferença e de sinalizar para eles, assim vive a comunidade de Yahvé. Né? Assim vive a comunidade de Yahvé. Bom, deixa-me falar então agora sobre os bens aqui rapidamente. Eu acho que dá para vocês entenderem o essencial desta aula. Bom, viviam em comunidades, eram pacifistas, não no sentido moderno, como, né, eu deixei claro. Modestos, praticavam a pobreza voluntária, eram frugais na maior parte do tempo, ou seja, não comiam carne, eram abstêmios, né, não bebiam bebida alcoólica, e em grande parte viviam em comunidades isoladas. Então, a terra de ninguém, regiões desérticas, regiões, né, afastadas. Mas também viviam como agricultor comum, como um pobre comum, né? Então, não pense apenas no essênio como aquele Antônio Conselheiro, né? Aquele Antônio Conselheiro com a sua roupa esquisita e etc. Não, eles também viviam em comunidades, porém praticando princípios essênios, né? Eram rigorosos observadores da lei, mais do que os fariseus. Então, nesse quesito,
eles reprovavam os fariseus. Eles diziam que os fariseus queriam moleza, né? Então eles eram críticos ferrenhos dos fariseus. Por isso, uma seita à parte. Observavam o sábado, obviamente, observavam todas as regras do alimento, praticavam rituais de purificação diariamente, então eram mais rigorosos do que os fariseus nessa questão, e sempre, preferencialmente, digamos assim, praticavam o celibato. Não queriam se distrair com o casamento. Percebam que Paulo também era adepto do celibato e recomendava abertamente o celibato para não se envolver com questões dessa vida, né? Coisas da época. A pessoa, para entrar na comunidade, passava por uma provação, por um período probatório de 3 anos, né, Celso? Nossa. Parece aí o funcionário público, né? 3 anos de estágio probatório. A pessoa tinha que fazer um juramento de obediência aos superiores. Esses superiores eram indicados pela comunidade, então a comunidade era absolutamente democrática e horizontal. Porém, uma vez que você adere ao código, você jura obediência, né? Não pode romper com a regra da comunidade. Disciplina interna e tudo mais, né? Tem pessoas para cuidar dos bens, tem pessoas para distribuir os bens, né? Então, por exemplo, se um fazendeiro se torna essênio, ele entrega tudo, vende ou não vende, mas tudo aquilo passa a ser do sem terra, ou desculpa, dos essênios. E um gestor comunitário passa a distribuir a porção de cada um igual para todos. Então, comunitarismo radical, tá? Eles proíbem claramente a pobreza e a riqueza. Então, igualitarismo absurdo, né? Assim, absoluto, né? Absurdo não, absoluto. Proíbem a riqueza e também proíbem a pobreza degradante, né? Isso aqui lembra muito bem a sabedoria judaica. Não me des nem a riqueza nem a pobreza. É o ideal da lei de Moisés, né? Que não haja rico, que não haja pobre, né? Então, igualdade. Ninguém era dono de nada. Teve uma irmã aí que falou de Atos 2, né? A linguagem da regra deles para esse quesito da propriedade, de praticar a propriedade coletiva, a redação está no pano de fundo do texto de Lucas. Isso é fato, né? Ou os essênios e Lucas leram uma fonte comum. As duas hipóteses estão aí, ok? Mas não dá para negar o contato desta prática entre os essênios, o Israel verdadeiro, né? O verdadeiro povo de Deus e a igreja. As refeições eram tomadas em comum. Eram preparadas por sacerdotes próprios, né? E eram servidas, aqui lembra muito uma ordem monástica ou uma ordem budista. Não era preparado por mulheres cozinheiras? Não, eles não tinham mulheres, né? Mesmo? A maioria das comunidades fechadas não tem mulheres, né? É verdade. Então, não havia isso. O Buda também não queria mulheres, né? Abriu ordens femininas por uma questão, assim, quase compulsória. Aliás, impulsória, né? Mas também ele não tinha plano para as mulheres, tadinhas. A esperança das mulheres, segundo o Buda, deve ser, na próxima encarnação, nascer homem. Aí ela entra de novo na escala evolutiva, né? Mas ele não tinha uma regra para as mulheres. Jesus era diferente, Jesus é maravilhoso, né? E as regras para as mulheres são trocentas vezes maiores do que as dos homens, né? Eu já estudei um pouco de budismo. Eram tomadas em comum, eu estava dizendo que aqui me lembra muito os conventos, né? As ordens rigorosas, né? Como é que fala? As ordens reclusas, né? Que praticam a reclusão, né? Então, aqui tinham rituais de purificação, orações, cânticos,
todo um ritual e etc. Eles tomavam isso em comum, davam graças a Deus, oravam e com gratidão. Lembra alguém? Bom, lembra, né? Eu acho que tem aqui uma similaridade. Todos são livres, não há escravidão. Então, abolição da escravidão. Todos são livres. E todos trabalham para todos. Então, tem uma frase do Joséfo que ele fala assim: quanto aos criados, ou quanto aos escravos, consideravam uma ofensa à natureza, que fez todos os homens iguais querer sujeitá-los. Então, a natureza, Deus criou todos os homens iguais e é uma ofensa querer sujeitá-los. Assim eles se servem uns dos outros e escolhem homens de bem no sentido antigo, não no sentido moderno, hoje, né? Pessoas, como diz lá Atos, de novo, né? Cheias do Espírito Santo, com temor de Deus, idôneas, que tem um testemunho da comunidade, lembra? Lembra? Bom, não tudo bem. As expressões com a expressão moderna. Mas não foi eu que falei sobre Atos, né? Foi a irmã, né? Mas ela pode comparar também Joséfo com Atos 6, né? Que recebem tudo, então esses homens recebem tudo, o que eles recolhem do seu próprio trabalho. Se algum essênio trabalhava fora da comunidade, ao chegar, entregava o dinheiro na caixa comum, né? De modo que todos tenham alimento. Então eles praticavam comunitarismo radical. Se você tem posses, você entrega tudo. E se você trabalha fora, por qualquer motivo, ou você viajou, ou recebeu alguma coisa, ao entrar na ordem, aliás, ao voltar para a comunidade, entrega tudo ao caixa comum. Desse caixa comum, todos se servem. E homens idôneos, né, pessoas eleitas pela comunidade, administram, de modo que não haja nem riqueza nem pobreza. Mas okay? Aí tinha hierarquia? Não. Porque daí não. Se tem hierarquia... Não tem hierarquia. Daí tem líderes que então, tem pessoas... Mais. Não, boa pergunta. Eu pensei nisso também. Será que é uma ordem, como a ordem católica e tal? Não. Por quê? Porque é a regra da comunidade que rege. Né? O fundador deles, que nós não sabemos o nome, só sabemos o título, Mestre da Justiça, né? Que depois se torna o pai deles, né? Esse cara, ele criou, ele ou seus sucessores e tal, criaram as ordens, as regras da comunidade. Eu não sei se o Celso aí até comentou sobre o documento de Damasco, né? O documento de Damasco, hoje amplamente conhecido, traduzido, você pode ler em português, se não me engano tem em português, disponível na internet, documento de Damasco, né? É nada mais, nada menos do que uma ordem da comunidade, com todas as regras. Então, na verdade, Celso, eu acho que você vai concordar comigo, e demais irmãos e irmãs que, né, são da área do direito e da política, é um Estado de direito, né? É um Estado de direito que elege seus líderes, que legitima seus líderes e, uma vez constituído, se submete à ordem, né? Então, é uma ordem. Para mim, isso descreve perfeitamente a igreja. Jesus Cristo faz o papel da ordem, né? A ninguém chameis vosso pai, ninguém chameis vosso mestre, ninguém chameis vosso pastor, ninguém chameis vosso padre, né? Porque um só é o vosso pai, um só é o vosso Deus, um só é o seu Senhor, o seu guia, o seu mestre, ponto, né? E abaixo disso, todos se submetem de modo igual, né? E aqueles que eventualmente exercerem responsabilidades coletivas são servos do Senhor, né? Não é uma posição privilegiada. Não é. É um serviço não é. à comunidade. Um serviço à comunidade. Okay. Assim como aqueles 7 irmãos, não diáconos, 7 irmãos
foram eleitos em Atos 6. Né? Os apóstolos falam, olha, nós temos uma tarefa aqui, que o Senhor nos deu. Né? Nós não podemos fazer a nossa tarefa e ainda cuidar da distribuição do caixa comum. Esse caixa comum, ele tem que ser sustentável. De outra forma, como você tem um programa de distribuição de comida para os pobres? Então, ele é a ordem da comunidade cristã. Né? Não é uma assistenciazinha social, uma ONG que a igreja tem. É a ordem da comunidade. Então, o Pedro e o João ali, os apóstolos, eles falam, olha, escolham dentre vocês 7 homens, que pode ser um número até simbólico, né? 7 homens idôneos, pessoas de bem, confiáveis, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e nós vamos delegar a eles esse trabalho, né? Perfeitamente democrático. Okay. Escolham dentre vocês. Então, a Ivete disse justamente, parece um pouco a igreja de Atos. Claro! Vocês pegaram, né? Mas não fui eu que disse. Vocês estão dizendo. Eu tô lendo, eu tô até com a minha Bíblia fechada hoje. Vocês viram que eu não citei a Bíblia em momento algum. Eu estou citando Joséfo, Fílon, né? Plínio o Jovem, tá? Fontes extracanônicas, ok? Mas, como vocês já perceberam, estavam presentes no mundo de Jesus. E por algum motivo que não nos é possível esgotar, influenciaram o mundo de Jesus. Se vocês vão ligar os pontos, meus irmãos e irmãs, eu concordo absolutamente. Mas vocês e essa é minha visão de igreja, mas eu estou apenas concordando com vocês. Não estou insinuando nada. Claro que estou, né? O Anivaldo está dizendo assim, lembra também a colheita do maná no deserto. Não sobrava e nem faltava. Perfeito. Não podia acumular também, olha só. O maná é a pedagogia. Se acumulasse, ia estragar. O maná, claro, exatamente. Não ajunteis tesouros. Olha só. Não ajunteis tesouros, né? O maná, Anivaldo, o maná e demais irmãos e irmãs, é a pedagogia. O povo ficou 40 anos praticando a partilha, porque é Deus que dá o pão. Quando entra na terra de Canaã, o que Deus espera? Vocês aprenderam, né? Vocês aprenderam que a terra é minha e que sou eu que abençoo esta terra. Eu só empresto para vocês. Lembra quando eu falei, foi até chocante aqui, né? Terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel, escambau. Vai manar leite e mel para todos se vocês praticarem os meus mandamentos. Se vocês praticarem os mandamentos dos deuses, dos povos dessa terra, vocês vão se ferrar nessa terra árida, né? Então, a abundância não, a saciedade foi pedagogicamente ensinada e Jesus Cristo encarna o maná em João 6, ao dar pão ao povo. Olha aí a pedagogia do reino de Deus. Então, mesmo que não houvesse comunidade essênica, os cristãos que aderiram a Jesus Cristo buscariam implantar a ordem de Jesus, da qual os essênios foram apenas precursores rudimentares, né? Deixa-me falar aqui mais alguma coisa sobre os bens comuns. Tá, já vou terminar. Todos os bens eram entregues para benefício comum, não existia propriedade privada, os salários recebidos por algum trabalho eram entregues ao administrador comunitário, tudo é de todos. Já ouviu isso em algum lugar? Tudo é de todos. Havia comunidades mais flexíveis, nas quais havia a prática de doação de parte do salário para sustento dos vulneráveis. A propriedade privada, quando existia, lembra que eu falei que tem diversas comunidades, né? Qumran é uma. Então, havia comunidades mais flexíveis. Mas quando havia propriedade privada, ela era de uso social.
A finalidade da propriedade privada é o interesse comunitário. Então, o cara podia ter o campo dele, mas o produto, o resultado, era para a comunidade. Desprezam as riquezas. Isso aqui está entre aspas, tá? Agora, abre aspas. Joséfo falando. Desprezam as riquezas. Todas as coisas são comuns entre eles, com uma igualdade tão admirável que quando alguém abraça a seita, ele chama de seita, mas no sentido grego, não no sentido moderno, quando alguém abraça a seita, despoja-se de toda a propriedade para evitar, por esse meio, a vaidade das riquezas, poupar os outros da vergonha da pobreza e em tão feliz união viver juntos como irmãos. Legal. Jesus Cristo falou, todos vocês são irmãos. É impossível haver fraternidade. É impossível haver comunhão sem comunitarão. Impossível. Impossível haver comunhão. Pode dar o nome que quiser. Pode abraçar, beijar, abrir as mãos para os céus. Pode dizer o que quiser. Se não houver solidariedade social, econômica, uma generosidade. Lembra agora, vou terminar meu comentário aqui. Lembra agora quando eu falei, por que nós estamos estudando esses caras? Porque a generosidade tem que se desdobrar em práticas generosas. Não é um fruto do Espírito que você fecha os olhos e tem. E fala, ó Senhor, encha-me do teu Espírito, e produz em mim os frutos do Espírito e tal. Ora, não há comunhão sem comunitarismo. Não existe comunhão. Faça o teste prático. Nunca haverá comunhão na Igreja de Jesus, se não houver comunhão total. Se houver apenas a comunhão de dar as mãos, vamos fechar o corredor, olha para o irmão do lado, diz que o ama, chora no ombro dele, abençoa ele, né, irmão? Você está com frio, vai em paz, come, farte-se, ó, boa semana, viu? Coma arroz, muito arroz, viu, meu irmão? Né? Se não tem, troque por macarrão, né? Ou seja, se não houver comunhão global, não há comunhão nenhuma, né? A revolução de Jesus em relação aos essênios é que ele nunca disse saiam do meio da comunidade global, a comunidade dos povos, a comunidade da sua nação, e vá para o deserto. Nunca disse. Ele falou, no meio deste reino bestial, subverta-o. Corroa-o por dentro. O amor é uma bomba explosiva. E Paulo vai dizer, contra o amor não há lei. Né? Onde houver contenda, sectarismo e etc., aí está o reino de Satã, está o reino do império, o reino de César. Mas onde houver amor, solidariedade, bondade, benignidade, não de forma abstrata, mas de forma concreta, material, não por meio de ONGs que terceirizem a beneficência da igreja, a caridade dos pobres, da sopa, né? Mas uma partilha sustentável, como aquela que a igreja primitiva, vocês disseram, né, praticava. Com isso eu termino o meu... deixa-me só falar uma coisa importante. Desculpem aí, irmãos. Desculpem, eu não falo mais nada. Quando havia troca e venda, era apenas doação, ninguém vende ou compra nada entre si, portanto não tem trocas monetárias, portanto não tem acumulação. Há uma coisa muito importante também que a igreja primitiva copiou. Eles cuidavam dos doentes e dos idosos. O caixa geral da comunidade era para garantir que os doentes, fracos
e os idosos, aqueles que não podem mais produzir no campo, não lhes falte coisa nenhuma, de modo que pobres, órfãos e viúvas, e doentes e estrangeiros sejam acolhidos como irmãos. Esta é a leitura que os essênios fizeram da lei de Moisés. Rompe com o templo e adere aos pobres, tornando-se eles próprios pobres voluntariamente. Olha, tá ficando complicado. Ainda bem que tá chegando ao mais fim, nada. Porque você tá pregando o comunismo aí. O Douglas está até preocupado. Colocou, vixe, agora os fundamentalistas do liberalismo econômico e religioso surtam. Tudo comunista. E o Celso disse assim, se praticássemos o que está nesse contexto dos essênios, Karl Marx não teria precisado expor as desigualdades de classes. Claro que estou extrapolando um pouco. Os essênios procuravam não só a igualdade formal, mas a igualdade de fato. Amém. Concordo inteiramente. Esses dias eu vi o pastor Ariovaldo Ramos, vou dar um nome ao meu ídolo. Não, brincadeira, não é meu ídolo, é meu tutor na fé. Né? Digo isso abertamente. Eu tenho direito de escolher quem me inspira na fé, né? E muitos outros, obviamente. Muitos de vocês, inclusive, que eu conheço pessoalmente. Que eu estava falando, o Ariovaldo Ramos esses dias citou uma socióloga, eu vou achar o nome, eu achei o nome, uma socióloga, se não me engano, norte-americana, que fala Karl Marx foi o último dos profetas hebreus, o último dos profetas judeus. Por quê? Porque ele é judeu, né? E porque conhecia a literatura do Antigo Testamento. Como ele repudiou a igreja corrupta, né? Ele fez uma ruptura com a igreja corrupta, ele jogou tudo fora e partiu para o comunitarismo radical e deu no que deu, né? Foi apropriado por outras revoluções, etc., stalinista, etc., etc., e deu no que deu. Bom, que é um brado contra a igreja corrompida, com certeza. Né? E eu concordo inteiramente com isso que o Celso falou. Se a igreja tivesse seguido a Jesus Cristo continuaria nos fazendo cair nas graças dos que sonham com o reino de Deus. E não sabem, mas sonham com o reino de Deus. Mas quando a igreja adere ao império, e o império no evangelho é símbolo dos reinos do mundo que Satã ofereceu a Jesus, quando ele falou, eu te dou todos os reinos do mundo, ele estava dizendo o império romano, todos os reinos do mundo. Né? E Jesus repudia esse império e a igreja adere a esse império, então ela merece ser reprovada como foi reprovada, não de modo adaptativo, como os fariseus, mas de modo radical, né? Não pela forma da violência, mas pela forma da não violência e não sectarista, de forma a salgar, a iluminar. Ok. Vários comentários ainda que eu quero ler. O Douglas, solidariedade e comunitarismo, partilha, valores Isso. da essência do cristianismo. Exatamente. Difíceis de encontrar na institucionalização Exatamente. da equidade evangélica. Uma correção que eu quero fazer é que não são, alguém até comentou, acho que o Celso, né, valores dos essênios, mas não são valores do evangelho, na verdade. Os essênios fazem uma leitura do Antigo Testamento, Isso. vamos dizer assim, eles fazem a ligação, né? Eles fazem a leitura do Antigo Testamento e integram, digamos assim, né, esse movimento de Jesus. Agora, uma coisa importante que eu ia dizer é a seguinte: Jesus critica abertamente os outros partidos oficiais e nunca jamais reprova os essênios. Isso é interessante. Sim. Não quer dizer, não quer dar uma conclusão explícita, mas é um indicativo de que os essênios se integraram, né, à comunidade cristã. Certo. Então, o Douglas colocou valores da essência do cristianismo. Isso. Porque o cristianismo é herdeiro da lei de Moisés, né? Nós não podemos também pensar que Cristo é um bicho estranho, aqui, desculpa a expressão, né? Um ser estranho, alienígena.
Ele vem para cumprir a lei de Moisés, ele vem encarnando a tradição profética e dando a ela sua expressão máxima. Aquilo que os profetas desejaram, ele já realizou. Onde isso se materializa? Na Igreja de Jesus Cristo. Eu estou lembrando de uma frase escandalosa que furou minha consciência esta semana, que nós participamos de uma live na sexta-feira, né, com uma comunidade abrigo de Porto Alegre. Vou dar aqui os nomes também dos caras que a gente admira e busca referência, né? Como é que é o nome? O Tiago, né, nosso amigo, ele citou Leão Tolstói. Inclusive já botei o livrinho aqui para ler, é provável que o erudito aí, né, o Celso, o erudito, já deve ter lido, em que ele fala o seguinte: a igreja que, como nós a conhecemos hoje, a igreja ocidental, rica e aliada dos poderosos, é uma heresia. E todo verdadeiro cristão sabe disso. Sabe que ela fala de Jesus, mas o rejeita na sua prática. Fala de Jesus, mas não o segue. Eu fiquei atordoado, eu não tinha pensado algo tão terrível, né? Tá, agora você fica quietinho, eu vou tá ler. Bom. Porque tem uma Vou pergunta ainda, aqui, nosso tempo tá bem esgotado, Beleza. tá? Eu só vou ler os comentários essenciais. Vamos fazer uma partilha justa do tempo, irmãos. Comunitarista. Exatamente. Vai. Cadê? A Elisângela comentou o seguinte: hoje, ao escolhermos indicarmos irmãos e irmãs cheios do Espírito e de boa conduta, como na igreja de Atos, os vemos como mais espirituais, escolhidos, ungidos, e as mazelas da estrutura hierárquica se perpetuam. Esse é um grande problema da... A gente pratica a esmola, a caridade, né? Mas eu já falei aqui que a esmola do evangelho é justiça, né? Praticar justiça. Então não é a caridade como alternativa ou optativa, né? É uma prática sustentável de promover justiça. E o Anivaldo está perguntando, a pergunta angustiante, por que essa prática foi silenciada na igreja? Olha, Anivaldo, eu li um livro esses dias, até vou recomendar ali, infelizmente está em inglês. Infelizmente está em inglês, eu torço e oro para que um dia alguém traduza, né? De um rapaz chama Román Monteiro, eu não sei se ele é americano, mas é de origem latina, né? Román Monteiro, em que ele fala o seguinte: é falso que a igreja primitiva só praticou isso nos primeiros anos, como uma coisa de emergência, e é falso que tenha praticado isso apenas em Jerusalém. Ele traça um levantamento histórico que demonstra que até depois de Constantino há documentos que provam que a igreja cristã praticava o comunitarismo e a solidariedade radical. Tem documentos sobre isso. Agora, respondendo assim muito resumidamente a tua pergunta, a igreja que abandona esse modelo é a igreja imperial. E nós nunca nos livramos desse joio, né? Que é a igreja unida ao Estado, e está aí o nosso país que não nos deixa mentir, né? A igreja seduzida pelo poder. Tá, tem mais um comentário aqui. O poder afeta diretamente o modo como nós praticamos generosidade, né? Uma igreja aliada a um sistema econômico que promove a competição e a acumulação, né? Que elegeu uma teologia que é a da prosperidade para espelhar para toda a igreja brasileira, né? Que o cara que acumula, que tem bens, é o abençoado de Deus. Essa igreja é apóstata, né? Não tem outra palavra para ela é apóstata. Né? A Vera falou assim: a grande manifestação da hipocrisia cristã é dizer ao irmão emergencialmente necessitado, que você estava dizendo antes, vou orar por você, e após isso levar a família para um almoço no restaurante da moda. Tiago, né? E é o fariseu, o exibicionista. Está dizendo excelente estudo, um ótimo bate-papo, um aprendizado fundamental. E a Ivete está dizendo excelente aula, nos aproxima do verdadeiro cristianismo. E
Legal. O Enoque ainda disse: a comunidade essênica talvez seja o modelo ideal para a implantação do verdadeiro socialismo. Eu não sei porque... É uma experiência sociológica, uma experiência comunitária, uma experiência política. Mas como ela não admite mulheres, eu já não concordo com o comentário dele. Mas é porque a gente tem que pensar, olha só, a gente pensa assim, poxa, uma comunidade celibatária vai se extinguir, né? A gente tem que pensar que eles tinham um projeto político, e o projeto era, exatamente, nós estamos aqui no deserto para dar as boas-vindas ao Messias, né? E vamos levá-lo à luta contra os infiéis e implantar o reino messiânico. E então eles esperavam o quê? Que o reino messiânico fosse a réplica do modelo essênico. Então ele tem razão. No sentido de experiência. Né? Agora, o importante é a gente entender que Jesus Cristo, de certa forma, incorpora a teologia essênica e a radicaliza de um modo muito superior ao que os essênios jamais pensaram. Então, Jesus Cristo decepciona os essênios, porém dá um cumprimento universal ao modelo que os essênios pensavam apenas de modo limitado. E está aí, meus irmãos, o chamado de Jesus para nós. Todos nós podemos nos desvencilhar da experiência histórica mal sucedida da igreja e aderir a Jesus Cristo em qualquer tempo e subverter o mundo organizado segundo Satã. Este é o sistema do mundo contra o qual nos opomos. Né? E do qual damos testemunho. Meu Deus, 10:51. O Celso disse assim ainda: o amigo Eliseu também tem uma influência boa na minha fé. Estava meio apagado em 2018, mas foi muito bom conhecer seus cursos. Eu também, eu digo a mesma coisa de você, irmão. E de muitos de vocês. Versículo que eu vou... Marcelo Marinho Rosa, saudade das aulas presenciais, longa vida à Escola Bíblica Digital. Você lembra quem é? Assistiu aulas presenciais? Vou verificar. Presenciais. Bem-vindo, Marcelo. Acho que sim. Antes de terminar com o versículo do Bebeto, eu só quero dizer o seguinte: eu acredito que a gente pode pegar todos os tipos de resistência que a gente estudou, por exemplo, quem não assistiu nas aulas passadas sobre os grupos políticos, cada um apresentou a sua forma de resistência, todas defeituosas, porque são humanas, todas com erros, como essa comunidade de essênios, né? Que tem muitos erros, e como toda seita, muitos extremismos, né? E muitos acertos. Então, assim, a gente tem que ser orientado pelo Espírito Santo, pegar esses exemplos e ver como nós podemos ser resistência contra a desigualdade hoje, contra o mal. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai radicalizar tudo isso. A gente não consegue ver nele erros extremos e nada disso. Então, por causa do amor. É por isso que, então, assim, só para dizer, nós não estamos aqui pregando a comunidade dos essênios, né? Nós estamos estudando para ver o que a gente pode pegar de bacana daí. Tá bom, gente? Exatamente. E a próxima aula você vai falar sobre? A próxima aula eu entro finalmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, fizemos essa trajetória, né, para o deserto com os essênios. A próxima aula a gente sai do deserto com João Batista e Jesus. Com a libertação. Né? Beleza. E aí eu termino com o versículo do Bebeto, que ele diz assim: ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Tito 2,14. Amém. Grato, irmãos, por estarmos juntos por tanto tempo. Obrigada pela Deus presença guarde de todos. Foi um prazer. E abençoe. Tchau, tchau.